Essa é uma carta aberta para todas as mulheres que querem se reencontrar. Assim como um dia eu precisei virar a página, deixar tudo o que aconteceu para trás, eu quero compartilhar com você esse momento. Eu quero compartilhar como foi essa jornada em formas de carta que eu escrevi aqui nesse caderno. São alguns relatos onde eu compartilho meus erros, minha escolha, e tudo vai ficar muito claro quando a gente terminar essa jornada. Antes de mais nada, eu quero que você me conheça um pouco. Eu sou Gabriela Jesus, professora por vocação, gestora por missão, apaixonada pela educação e pelo desenvolvimento humano, e também por espiritualidade cristã. Eu amo ouvir e ajudar. E esse é um dom que despertou, e eu percebi nitidamente desde os meus 13 anos de idade. Desde então, eu sempre busquei entender o que move as pessoas, o que nos faz sofrer, o que nos faz crescer. O meu sonho sempre foi simples: ser feliz, ter uma família e um relacionamento maravilhoso e conseguir fazer com que a educação levasse mais dignidade às pessoas e não apenas conteúdo. Isso é importante para você compreender que esse também é o meu maior dilema: como eu iria conciliar tudo isso com a vida real, onde eu já tinha 2 filhas e já havia passado por uma separação do primeiro casamento completamente frustrada. Eu precisava sobreviver, precisava trabalhar e estudar muito para garantir o básico. E por isso, por muito tempo, eu vivi no automático, trabalhando duro durante a semana, sobrevivendo nos fins de semana, mas sempre com esse sonho de fazer algo além um dia. E por isso eu me buscava, capacitava, trabalhava ainda mais. Mas, em 2020, após mais uma frustração, isso já no segundo casamento, que terminou por uma traição e perdas financeiras para mim, eu resolvi me dedicar com ainda mais garra ao meu trabalho. Eu já era gestora escolar, eu havia conquistado essa realização profissional de ter conquistado sucesso, chegado ao topo da minha carreira. Eu já havia pensado antes em empreender, mas acaba que a correria do dia a dia, os cuidados com tudo e com todos, me faziam adiar esse plano de empreender. Essa separação me trouxe mais uma vez foco. Foco em ter esse sucesso pessoal que se voltava para o sucesso também profissional. Tudo que eu tinha dentro de mim, eu comecei a perceber que era grande demais para ficar preso ali, dentro de um muro de escola. Mas eu ainda precisava do salário, eu ainda precisava dessa estabilidade. E com o emocional não curado, focando extremamente no trabalho, eu acabei adoecendo. A depressão me tornou, deixava o meu corpo e a minha mente completamente exaustos. E eu sustentei essa situação por alguns anos. Essa separação, ela foi apenas a materialização daquilo que já não estava muito bem há anos, e eu continuava suportando. Para mim, uma mulher sábia, essa que edifica o lar, ela deveria suportar as coisas. Mas eu estava aí novamente frustrada e percebi que não era tão sábio assim. Começaram tantos sintomas: dor de cabeça constante, infecção constante, gastrite, rinite, todas as ites e infecções. Uma coisa melhorava, vinha a outra. E eu sempre me obrigando a ser a mulher forte, a que suportava as minhas escolhas. Seja ela a dor de uma traição, eu queria enfrentar isso com garra. Seja ela aquele trabalho que me exigia uma dedicação exclusiva, eu queria estar ali. Mas quando o corpo padece, não tem jeito. Eu ainda tentei segurar por mais 9 meses nessa situação, onde o meu emocional estava destruído, mas eu queria mostrar que eu era forte. No fundo, eu sabia que alguma coisa precisava mudar, mas eu não consegui parar. A realidade ficou clara para mim, quando eu percebi que eu já tinha quase 40 anos e não havia ainda conquistado os meus sonhos. Parece que eu estava brigando com a vida, buscando algo que eu nunca conquistava. E isso fazia meus dias parecerem ainda mais difíceis. Nesse momento eu pensei: talvez eu precise me conformar com essa vida que tenho. Só que adoecer me trouxe uma reviravolta. A vida encontrou um jeito de me fazer parar. E eu sei que você também pode estar assim, sendo obrigada a parar por alguma situação que é maior do que você. Algo que surgiu para poder te mostrar que algo importante você não está percebendo no seu dia a dia. Para mim, esse fato, adoecer, me fez reconhecer algo que eu não queria encarar, a minha fragilidade. Mas também me deu uma oportunidade de entender que a verdadeira força de uma mulher não está naquilo que ela suporta, mas naquilo que ela sustenta. E foi esse um dos pontos que eu quero que você compreenda desde agora. Suportar é diferente de sustentar. O suportar envolve essa força do braço. Essa força que você acorda, vai e faz o que tem que ser feito, sem pensar, sem questionar. E isso uma hora quebra. E era por isso que eu sempre estava buscando, sempre tentando, sempre quebrando e sempre recomeçando. Porque só sustenta quem tem base forte. E até então, eu não tinha tempo para construir essa base forte na rocha. Eu só tinha o interior, completamente quebrado, cansado de sustentar tanta coisa e sonhando quando seria meu dia leve. Foi assim então que nasceu esse trabalho de jornada interior. Eu confesso que no começo o meu único objetivo era parar de sofrer. E eu me vendo ali, tão fraca, e ainda me via essa cobrança interior, porque todo mundo me via como essa mulher forte que aguentava tudo. Mas sabe que na verdade lá no fundo eu tinha dificuldade de me enxergar com essa mulher? Às vezes eu me sentia como uma menina que cresceu rápido demais, só queria descansar sem luta. Eu decidi, na verdade eu não decidi. A verdade é que a necessidade de recomeçar mais uma vez me fez tomar essa decisão de olhar para mim, de buscar forças para lidar novamente com o meu trabalho, para me reerguer de uma separação, mas de estar dessa vez
mais forte, apesar da mágoa, apesar de mais uma decepção. Eu precisava mostrar a minha força. Afinal, eu tinha 2 filhas e já uma neta que não mereciam me ver sofrendo por mais uma decepção, por mais uma escolha errada que eu havia feito. Eu era tão boa. Eu sempre fui tão esforçada, tão trabalhadora, tão estudiosa, sempre tive tanta fé, mas nunca tive essa sorte no amor, sorte para realizar aquilo que eu queria. Mas eu reuni novamente as minhas forças para poder me erguer. Me tornei empoderada. Consegui realizar, comecei a fazer as coisas e achando que eu precisava mesmo era de ser essa empoderada. Mas acaba que as coisas não estavam fluindo. A frustração voltou, mas voltou ainda maior. Quando eu percebi que quanto mais as coisas estivessem se acertando sem eu realmente me reorganizar aqui dentro, mais parecia que eu estava buscando algo que não iria sair. Dentro de mim eu estava infeliz. E estava difícil de eu perceber essa situação que estava me corroendo aos poucos. Uma noite comecei a chorar com tanto desespero, com tanto descontrole, um choro tão doído que sabia da força que eu tinha, mas me sentia fraca, sem ação. E medo de me sentir para sempre infeliz. Eu estava quase entregando os pontos. E foi então que algo diferente realmente aconteceu. Porque antes eu lutava pela razão. Eu sabia o que tinha que fazer. Mas ali eu percebi que eu já não tinha mais nada a perder. A minha vida já estava tão automática, minhas filhas já estavam crescidas e eu percebi que eu estava sem razões para continuar. Então eu voltei verdadeiramente para Deus. Como eu nunca havia feito antes. Mas agora sem luta. Sem trocas, somente um coração ferido. E um cansaço extremo. Essa verdadeira transformação, ela começou exatamente nesse dia, depois desse choro. Eu desapeguei do controle, do medo de perder. Eu desapeguei do que as pessoas iam pensar dessa necessidade de aprovação. Eu só queria que Deus aliviasse a minha dor e o meu peso. Eu estava exausta de sofrer em silêncio. Essa jornada interior, ela então não começa com o empoderamento externo, com aquilo que você faz, mas com aqui quando você resgata quem você realmente é. Filha amada. Essa jornada começa com o coração quebrantado. Uma reconstrução emocional e espiritual. Com o entendimento de que toda conquista verdadeira, ela só é verdadeira quando o seu interior está equilibrado. Eu tive que reajustar a rota. Me recolher. Porque eu estava novamente caminhando para a exaustão. Colocando o trabalho, colocando as realizações, colocando essas coisas externas acima do cuidado comigo mesmo. Se tem uma coisa que eu demorei muitos anos para poder aprender a fazer, foi me priorizar. E isso é o que realmente me fez começar, mas dessa vez do jeito certo. Eu aprendi que o principal mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E o meu amor estava todo desordenado. Sim, eu amava a Deus em primeiro lugar, mas eu estava servindo as pessoas acima de mim mesmo. Muitas vezes até o meu trabalho, estava vindo em primeiro lugar. Mas eu estava decidida a fazer diferente. Foi necessário, não sem sofrimento, causar algumas decepções. Deixar algumas pessoas na mão, fazer alguns acordos, fechar os olhos para o sentimento de quem contava ou já estava acostumado com a minha ajuda. E essa era a página que eu precisava virar. Eu precisei aprender a dizer não para aquilo que estava me esgotando. E eu precisei confiar que quem me amasse de verdade iria entender e apoiar. Foi uma surpresa viver essa verdadeira libertação. Eu fiquei tão bem ao conseguir falar hoje não, agora eu não posso. Foi tão bom aprender a não explodir quando alguém tentava me tirar do sério. Foi maravilhoso aprender a não me calar, para parar de engolir sapos. Eu me sentia verdadeiramente poderosa quando não permiti mais que pessoas maldosas viessem me trazer notícias que não me edificavam mais e cutucavam o passado, que eu já queria deixar para trás há muito tempo. Foi bom demais entregar ao meu Deus o meu melhor, o meu tempo. Porque o meu coração ainda estava ferido, mas adoecer me deu mais tempo com Deus. E foi nesse tempo que Ele foi curando dia a dia, com as lições de autoconhecimento, de desenvolvimento, de novas habilidades que eu nem acreditava que tinha, e uma espiritualidade que passou a não apenas ter fé, mas viver Deus, viver plenamente em Deus. Cada vivência foi uma jornada interior, e que eu relatei aqui, nesse caderno. Isso tudo me permitiu viver algo maravilhoso, uma vida que eu falo que é feliz, plena e realizada, porque eu comecei a me priorizar. Olhar para dentro me trouxe uma Gabriela que eu já havia deixado para trás, mais leve, mais feminina, mais posicionada, porque essa sim aprendeu pela primeira vez o que é amor próprio, o que é autoconceito. Depois de viver essa jornada interior, eu comecei a realizar tudo que eu pensava que não tinha mais jeito. E para você entender como essa jornada funciona realmente na prática, não só nessa história que eu estou te contando, mas daquilo que você precisa realmente fazer para poder também se encontrar, eu venho fazer uma carta de desafio, onde eu coloco cada uma etapa dessa minha trajetória, cada uma das habilidades que eu aprendi e me realizaram, para que você também tenha essa oportunidade de se realizar, de se encontrar. Elas trazem não apenas essa transformação, mas essa noção daquilo que é possível. E o que você está enfrentando, o que você precisa vencer, só vai ser realmente vencido quando você estiver forte, inteiro o suficiente para sustentar e não mais suportar tantas coisas. Logo mais, eu trago a carta número 1. E nós vamos começar essa jornada aprendendo a olhar para si, a se priorizar sem medo
sem culpa, com amor e plenitude. Gabriela Jesus.